Olá pessoal, mais uma vez estou aqui de volta, né? Sejam todos bem-vindos ao canal do Opinador. Hoje com 2 videozinhos, né? Bem, agora aqui eu vou responder uma pergunta simples, uma pergunta de resposta rápida, né? Muitas pessoas nessa questão de hardware e tal, eles perguntam, né? O que é uma configuração, o que é um PC gamer, né? E isso daí deixa um bocado de pessoas, né? Um bocado de gente com dúvida, né? O que exatamente, como a gente pode dizer que um computador é gamer ou não? Bem, eu vou aqui passar a minha visão do que é um computador gamer para vocês. É uma coisa muito simples, na verdade. O que é um computador gamer? O que é um setup gamer? Como eu posso dizer que o meu setup é gamer? Se a gente for olhar os consoles, obviamente, são gamers, né? É um produto que você compra para poder você jogar, especificamente para poder você jogar. Você compra porque você quer jogar alguma coisa ali, quer jogar algum jogo ali. Então, eles são o nivelamento do que é gamer e do que não é. Perfeito? Isso vai variar com certeza de geração para geração. Então vamos dizer assim, um jogo que, por exemplo, um PlayStation 2 roda, o 1 com certeza não teria a mesma capacidade de rodar, por exemplo. Então, atualmente, o que a gente pode ver, eles estão rodando mais ou menos no nível, assim, do que seria um PC Full HD, resolução Full HD, na qualidade média, né? Que no low fica, a imagem realmente fica bem, na maioria dos jogos fica cansativa, né? Fica distorcida algumas vezes até. A gente pode ver isso até, inclusive no Far Cry 5, a gente vê uma grande diferença entre as qualidades dele. Então, Full HD, qualidade média a pelo menos 30 FPS. Se você conseguir então um computador que rode todos os jogos atuais, todos, em Full HD, na qualidade média e com uma quantidade de taxas, uma taxa de quadros de 30 FPS para cima, é um computador gamer daquela geração. Por que a gente pode falar daquela geração e não de outra? Simples. Porque um computador que vai conseguir fazer isso hoje, muito certamente, daqui a 5 anos não vai conseguir fazer. Então daqui, o computador hoje que ainda é gamer, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, ele não vai ser mais gamer. Perfeito? Então, você pode nivelar por aí. Você pega o console, pega um console Xbox, no PlayStation, né? E vê. No geral, eles estão rodando assim: 30 FPS, qualidade média e Full HD. Full HD. Seu computador consegue fazer isso? Consegue rodar os jogos? Todos os jogos atuais, pelo menos dessa geração atuais, todos os jogos que estão sendo lançados, ele consegue rodar em Full HD, na qualidade média, pelo menos, de 30 FPS para cima, 30, 40, 30, 35, 40, 45, 50, 55, blá, blá, ele é gamer. Ah, cara, ele não consegue. Não consegue? Não é gamer. Perfeito? Ele tem que rodar todos os jogos. Por quê? Porque 30 FPS seria o mínimo para poder você não sentir, assim, tanta diferença, assim, você não vê o jogo lento. Se você for jogar
um determinado jogo em 20 FPS, depois você botar para 30 FPS, você vai sentir diferença. Às vezes até de 30 para 60 você até não sente tanta diferença assim, mas incrivelmente de 20 para 30 você sente. Então eu colocaria aí, repetindo, computador gamer é todo computador que é de computador, processador, placa de vídeo, né, enfim, todo sistema, setup que consegue rodar todos os jogos em Full HD na qualidade média pelo menos, com taxa de frames de pelo menos 30 FPS. Se ele conseguir fazer isso daí, ele é um computador gamer. Ele é um setup gamer. Não conseguiu fazer? Não é. É simples assim. É tão claro quanto água. Não é. Vamos dar só um exemplo aqui do que seria uma configuração gamer, uma configuração não gamer. Vamos lá. Uma configuração gamer. Vamos botar um Core i3 8100, né? 8100, né? E uma RX 560. É uma configuração gamer. Ainda é uma configuração gamer. Um FX 4300 com uma GTX 1050. Ainda é uma configuração gamer. Ainda é, pelo menos, né? Ainda é. É a taxa de quadros que eu falei, de 30, a taxa média. Pode ser que às vezes ele ainda caia de 30 um pouco. Vamos dizer, você está rodando a 30, daqui a pouco ele cai a 25. Mas a média tem que ser 30. A média tem que ser 30. Pelo menos 30. Beleza? Show. Agora vamos dar um exemplo de uma que já não é. É moleza, né? Molezinha. Vamos dar um exemplo aqui. Uma GT 730 e um FX 4100, por exemplo. Já não consegue uma GT 730. O FX 4100 ainda é vamos dizer assim, um processador gamer ainda. Mas munido de uma GT 730, já não, você já vê que já começa a encabelar, entendeu? Agora, se você pegasse um FX 4100 e colocasse com uma GTX 1050, 1050 Ti, aí ia ficar gamer. Ainda seria gamer. Mas você falou no outro vídeo que o FX você já não aconselha. Não, no outro vídeo eu falei que ele ainda consegue rodar os jogos atuais bem, mas ele já está datado. Daqui a pouco tempo ele já não vai ser mais um processador que a gente pode chamar de gamer, entendeu? Ele já vai estar batendo aí seus 99% de utilização. E os jogos vão começar a pedir aí processadores muito além de 4 núcleos, né? Então, esse processador de 4 núcleos, o que ele vai ser quando os jogos começarem a pedir, vamos dizer assim, no mínimo aí um i7 4 núcleos, 8 threads. Um i7 de segunda geração, por exemplo, é o mínimo para poder rodar um jogo, vamos dizer. Já é uma configuração você vê. Imagina o que ele não vai pedir no máximo, né? Quer dizer, então, com certeza aí, quando começar a pedir, por exemplo, o i7 3770 para o mínimo, você pode ter certeza que um processador FX 4100, Core i3, 2 núcleos, 4 threads, eles já vão começar a riar ali com certeza. Já não pode ser mais considerado um gamer. Porque se eles já vão pedir um i7, vamos dizer assim, um i7 2600 para o mínimo, ou então vamos dizer um Ryzen 5 1500 para o mínimo,
cara, você já imagina qual a placa de vídeo que eles não vão pedir. Eles vão pedir aí no mínimo aí certamente uma 1070, 1070 Ti, 1080, entendeu? E esses processadores, um FX 4100 consegue levar uma 1070? Olha, ele até pode levar, vamos dizer assim, minimamente, de uma maneira minimamente decente. Mas com certeza o jogo vai ficar ali puxando 99%, vai dar queda de frame, ele vai começar a cair de 30 e vai ficar uma jossa para poder você jogar, vai ficar uma gangorra desgraçada, entendeu? Então é isso daí. Qualquer computador hoje que consiga no mínimo 30 FPS nos jogos de média em Full HD, beleza? E com a qualidade no médio, na minha visão, é um computador gamer. Nem mais, nem menos que isso, beleza? Forte abraço, senhores, e até a próxima.